Olá pessoal, vamos hoje começar os nossos vídeos, né, do nosso projeto. Como eu falei no vídeo de apresentação, nós vamos começar esse curso, né, sobre matemática do ensino médio com foco nas operações algébricas. Então a gente vai falar um pouco sobre operações envolvendo potências, envolvendo raízes e também no vídeo de hoje começar a falar sobre produtos notáveis, um produto notável específico chamado a diferença entre dois quadrados, certo? Então, só para a gente iniciar aqui, o que é uma potência, certo? Uma potência, ela nada mais é do que você fazer uma multiplicação repetidas vezes. Então, se você pega, por exemplo, uma, uma expressão como essa aqui, 3 elevado a 4, isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar 3 por ele mesmo, certo? 4 vezes. Então você faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso que é. Então você multiplicou. Ele tem aqui ele 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Esse número aqui que aparece repetidamente nas multiplicações é chamado a base da nossa potência, certo? Então esse aqui é a base, tá certo? E o número de vezes que a base aparece nessas multiplicações, aqui esse número de vezes que a base aparece, então uma, duas, três, quatro vezes, esse número de vezes é chamado de o expoente. Então esse 4 que aparece aqui é chamado de expoente dessa nossa potência, certo? Então qualquer potência que você for trabalhar vai envolver a base e o expoente, tá bom? Então, antes de a gente continuar, a gente tem que falar sobre algumas propriedades das potências, certo? Por exemplo, quando você multiplica potências de mesma base. Então, vamos iniciar aqui com algumas propriedades. Então, vê só. Se eu faço alguma expressão como a elevado a b, então nessa minha potência aqui, a base é o A e o expoente é o B, e eu multiplico por outra potência com a mesma base, então vai ser A também, certo? Elevado a alguma outra coisa. Então, digamos, elevado a C, tá bom? Então, o que é que dá isso aqui? Para a gente entender melhor o que é que acontece nesse caso, vamos ver em um exemplo, tá certo? Se eu faço, digamos, 3 a quarta, como a gente já tem ali, por exemplo, e multiplicamos por 3 a, a a- ao quadrado, por exemplo, certo? Então, 3 a quarta é a mesma coisa que o quê? Como a gente já escreveu ali, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu multiplico 3 por ele mesmo, né, até eu ter ele 4 vezes. Da mesma forma, 3 elevado a 2, ou seja, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, se eu quiser representar esse meu resultado final aqui como uma única potência, eu vou ver o quê? O número que aparece repetidamente aqui é a base. Então, a base seria 3, também da mesma forma. Mas esse termo, esse número, ele aparece agora quantas vezes? Bem, daqui eu já tinha 4 vezes, né? Juntei com mais 2 vezes desse outro. Juntando ao todo, eu tenho 6 vezes. Então, eu tenho esse 6 veio de onde? Veio de somar o 4 que eu tinha aqui, tá? Com o 2 que eu tinha aqui. Então, isso aqui vai me dar 3 elevado a 6, ou seja, 3 elevado a 2 mais 4. 3 é elevado à soma dos meus expoentes. Desse expoente mais esse aqui. Então, essa é a regra inicial sobre multiplicação de potências de mesma base, tá? O que é que você faz? Você repete a base, tá bom? E soma os expoentes. Aí fica essa expressão aqui. Essa justificativa que eu dei, ela funciona para justificar por qualquer multiplicação por um número, por qualquer multiplicação de duas potências em que o expoente seja um número natural, tá? Mas é possível generalizar isso matematicamente com argumentos que são bem mais avançados do que o objetivo desses vídeos, que essa propriedade vale se o expoente for qualquer número real. Tá? Então, não precisa ser um número natural, não precisa ser um número inteiro positivo, precisa ser 1, 2, 3, 4, 5, 50. Pode ser um número negativo,
tá? Pode ser zero, já já a gente vai falar melhor sobre o que é que significa elevar um número a zero, tá bom? Pode ser alguma fração, daqui a pouco também a gente vai explicar melhor o que é que significa fazer uma potência em que o expoente é uma fração, mas vale em qualquer caso desses, tá? Então, a primeira propriedade é essa, multiplicação de potências de mesma base. O que é que você faz? Você repete a base e soma os expoentes. Então, se eu tenho uma regra para multiplicação de potências de mesma base, eu também poderia ter uma outra regra para divisão de potências de mesma base. Então, eu poderia fazer, digamos, a elevado a b dividido por a elevado a c. A elevado a b dividido por a elevado a c. Então, o que é que vai dar nesse caso? Vamos fazer um estudo da mesma forma de antes. Então, digamos que eu tenha agora um 2 elevado a 6, certo? Dividido por um 2 elevado a, sei lá, a 4. Então, o que é isso? 2 elevado a 6, no numerador dessa minha fração, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 6 vezes, né? O 2 aparece 6 vezes, porque a base é 2, então é o número que se repete nessas multiplicações, e o expoente é 6, então esse número se repete por 6 vezes. E dividindo, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o quê? 2 elevado ao expoente 4. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Tá? O 2 se repete por 4 vezes. Então, eu tenho essa minha fração em que eu tenho vários 2 em cima e tenho vários 2 embaixo. Eu posso simplificar, né? Posso simplificar alguns desses dois. Corto um daqui de cima com o de baixo, mais esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. Então, simplifiquei todos os 2 que tinham embaixo e ainda restaram um par de 2 em cima. Então, terminou dando o quê? 2 elevado a 2. E esse 2 daqui, esse 2 desse expoente, ele veio de onde? Ele veio da diferença de 6 com 4, que era o expoente do numerador sobre o expoente do denominador. Beleza? Veio daí. Exatamente por quê? Porque eu tinha mais expoentes em cima, eu tinha mais termos iguais a 2 em cima do que embaixo. E cada um de baixo cancelou com um de cima. Então, eu eliminei esses 2, eliminei esses 2, esses 2 e esses 2. E dos 6 que eu tinha em cima, eu eliminei a quantidade que tinha embaixo. Então, tinham 6, retirei 4, restaram 2 ainda. 6 menos 4. Com isso, a gente vê qual é a regra, certo? Para a divisão de potências de mesma base. Então, tem que ser a mesma base no numerador e no denominador, tá certo? Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, é elevado a b menos c, certo? Então, essa é a regra para a divisão de potências de mesma base. Essa regra aí permite que a gente analise um certo caso. O que é que seria, digamos, a elevado a, sei lá, qualquer expoente, digamos, b, dividido por a elevado a b. Tá? Então, eu estou fazendo a mesma coisa em cima e embaixo. Qualquer fração em que o numerador é igual ao denominador, dá quanto? Dá igual a 1. Tá? Então, isso aqui dá 1. Beleza? Dá 1 porque eu tenho o mesmo número em cima e embaixo. Então, dá 1. Mas, pela regra de divisão de potências de mesma base, o que é que eu tenho que fazer aqui? Repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar a elevado a b menos b. Mas quanto é que é b menos b? b menos b é 0. Então, eu vou ter a elevado a 0. Certo? O que é que isso diz para a gente? Que a elevado a 0 é igual a 1. Certo? Então, elevar qualquer coisa a 0 dá 1. Essa base aqui, ela realmente pode ser qualquer coisa? Não, não pode. Porque se a base fosse 0, tá certo? 0 elevado a qualquer coisa, dá sempre quanto? Essa aí pode ser outra propriedade para a gente escrever. Quanto é que dá 0 elevado a qualquer expoente que não seja 0? Então, digamos que eu pegue aqui algum expoente n, certo? Onde esse n aqui não seja 0. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar 0 por 0 por 0 por 0 por 0 n vezes. Então, sei lá, se o n for 5, eu vou fazer 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Vamos multiplicar 0 por ele mesmo 5 vezes. Tá? Então, dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Tá bom? Então, 0 elevado a qualquer expoente, que desde que não seja 0, tá? Dá igual a 0. Então, essa aí pode ser a nossa terceira propriedade. A propriedade C seria que 0 elevado a n, qualquer expoente, 0 elevado a n,
dá zero, tá? Se o n não for zero. Agora, por outro lado, se eu fizer qualquer coisa elevado a zero também, desde que a base não seja zero, tá bom? Desde que a base não seja zero. Então, a elevado a zero dá sempre 1, tá certo? Se o a não for zero, se a base não for zero. Qual que é o problema de a base ser zero? O problema de a base ser zero nesse caso é que se eu faço nessa parte daqui, ó, o a como zero, ficaria 0 elevado a b, certo? Sobre 0 elevado a b, beleza? Isso aí, pela regra b, daria 0 elevado a zero, certo? Por um lado. Mas o que é 0 elevado a b? Dá zero. Esse termo aqui seria zero, tá? Pela propriedade C. 0 elevado a qualquer coisa, desde que essa coisa não seja zero, dá zero. Então, eu teria 0 em cima e 0 embaixo. 0 em cima e 0 embaixo é o que a gente chama de uma indeterminação. É uma indeterminação. Então, eu não posso incluir esse termo aqui na minha discussão, tá? 0 sobre 0, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Quando eu passar para o próximo slide, eu dou uma justificativa mais forte de por que eu não consigo lidar com esse 0 sobre 0 de uma forma mais adequada. Tá bom? E por conta disso também, o 0 elevado a 0 também se classifica como uma indeterminação. Por quê? Porque, vê, de um lado, 0 elevado a qualquer coisa que não seja 0, dá 0. E qualquer coisa que não seja 0 elevado a 0, dá 1. Então, eu tenho uma discussão aí, eu tenho uma disputa, tá certo? Em que o 0 na base quer que a resposta seja 0, mas o 0 no expoente quer que a resposta seja 1. Então, eu tenho essa ambiguidade. Então, vários autores não definem o que é que significa 0 elevado a 0, tá? Tem artigos que argumentam para que seja 1, que, de certa forma, pensando com um assunto que vocês de exatas que forem fazer os cursos de cálculo vão ver quando chegarem mais na frente, no assunto chamado séries, para que séries de potências façam sentido, 0 elevado a 0 precisa ser 1. Então, nesse caso, precisa ser 1, mas ele é uma indeterminação. Como ele é uma indeterminação, ele pode assumir diversos valores. Em particular, pode assumir o valor 1. Então, dependendo do contexto, eu uso o valor mais adequado, tá? No estudo de limites, ainda em cálculo 1, você vê que 0 elevado a 0 se configura como uma indeterminação, assim como 0 sobre 0 no contexto de limites. E aí, dependendo de que exemplo que seja, de que tipo de problema que seja, esse limite pode dar qualquer resultado, tá? Mas o que é que significa um limite, isso aí fica para outro momento, tá bom? Mais adiante. Aqui é mais para a gente falar sobre uma matemática mais elementar que vai permitir que vocês tenham um bom desempenho quando forem estudar limites mesmo de verdade. Então, essas aqui seriam as 4 propriedades iniciais das potências. Ainda tem mais uma, tá? Posso acrescentar aqui mais uma propriedade, a propriedade E, que seria quando eu faço o seguinte. Digamos que eu pego alguma potência em que a base já é uma potência. Então, digamos que eu faço A elevado a B elevado a C. Isso aqui é o que a gente chama de uma potência de potência. Então, eu tenho uma potência na base e essa base está sendo elevada a outro termo. Tá bom? Então, isso aqui se chama potência de potência. Então, a A é multiplicação de potências de mesma base, a B é a divisão de potências de mesma base, tá certo? E a E é a regra chamada potência de potência. Como é que funciona uma potência de uma outra potência? Vamos ver um exemplo. Digamos que eu tenha 5 ao quadrado elevado ao cubo. O que é que daria isso? Bem, pela definição de uma potência, o meu expoente aqui seria 3, tá certo? Meu expoente é 3 e a minha base é 5 ao quadrado. Então, eu tenho que repetir a minha base, certo? Por 3 vezes. Então, eu vou ter 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Por outro lado, esse 5 ao quadrado aqui é 5 vezes 5. Esse aqui também. Esse aqui também.
Então, juntando todos esses 5 que aparecem aí, eu tenho 5 quantas vezes? Eu tenho 5 6 vezes, né? Eu tenho 2 que vieram daqui, 2 que vieram daqui, 2 que vieram daqui. Certo? 6 vezes. Então, eu tenho 2, 2 e 2. Cada par de 5 veio quantas vezes? Veio 3 vezes. Por quê? Porque esse expoente aqui é 3. E por que eu tenho um par de 5? Porque o expoente aqui é 2. E deu 6, né? 6 é 2 vezes 3. Isso aí sempre vai acontecer. Então, quando eu tiver A elevado a B elevado a C, então, eu vou ter A elevado a B vezes A elevado a B por quantas vezes? Por esse expoente aqui de vezes. Certo? Por C vezes. Agora, em cada base dessa vai ter o A multiplicado por ele mesmo B vezes. Então, eu vou ter um bloco que aparece o A B vezes, depois outro em que o A aparece também por B vezes, depois outro, depois outro, depois outro. Quantos que eu vou ter? C. Então, como em cada bloco tem B A's e tem C blocos ao todo, então ao todo eu vou ter que quantidade de A's? B vezes C, que nem eu tive aqui. Eu tenho 2 5 aqui, 2 5 aqui, 2 5 aqui. Como foi 3 vezes, então é 2 mais 2 mais 2. Então ficaram 5 elevado a 6. Simplificando, então, para termos uma regra mais rápida, como é que ficou aqui? Eu repito a base, tá? E multiplico os expoentes, certo? Então, essa é a regra da potência de uma outra potência. Eu repito a base e multiplico os expoentes, tá bom? Então, vamos passar para o próximo slide para eu explicar um pouquinho melhor por que 0 sobre 0 é uma indeterminação. Para a gente entender melhor isso, vamos olhar para uma equação, certo? Se eu tenho alguma equação como essa aqui, ó, A vezes X igual a B. Isso aqui é o que a gente chama de uma equação do primeiro grau, certo? Desde que o A não seja zero. Aí realmente é do primeiro grau. Se o A for zero, aí 0 vezes X dá zero, não teria X. Então, um exemplo simples seria se eu tivesse, sei lá, digamos, 2x igual a 8. Então, a gente ficaria com x igual a 8 sobre 2, x igual a 4. Tá certo? Sempre que o A não for zero, eu posso jogar ele para o outro lado dividindo. Então, sei lá, se eu tinha 3 vezes x igual a 20. O A não é zero aqui. O A é igual a 3 e o B é igual a 20. Eu posso passar esse A, esse número daqui da frente, esse 3, para o outro lado dividindo, certo? E ficar com x igual a 20 sobre 3. Então, sempre que o A não for zero, eu posso fazer isso. E aí, o que acontece? Eu tenho sempre uma solução única. Sempre existe uma solução, e essa solução é apenas uma. É uma solução única. Tá? Então, eu consigo determinar o resultado, se o A não for zero. Agora, e se o A for zero? Se o A for zero, muda um pouquinho. Porque se o A for zero, então aqui, ó, se A diferente de zero, então eu tenho solução única. Temos sempre solução única. Solução única. Que solução é essa? Seria x igual a b sobre a. Bem, só passar o a para o outro lado dividindo. Agora, e se o a for zero? E se o a for zero? Se o a for zero, bem, eu tenho que pensar agora em quem é o b. Se eu tiver 0 vezes x igual a b, aí depende. Se o b for zero e se o b não for zero. Se o b for zero, o que é que acontece? Aí a minha equação, no caso, ela é 0 vezes x igual a zero. Bem, qualquer coisa vezes zero dá zero. Qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, qualquer número que eu substituir ali no lugar do x vai ser uma solução para essa equação. Ela tem, então, infinitas soluções. Qualquer coisa que eu substituir ali vai ser uma solução. Tá? Então, eu não consigo determinar quem é a solução desse problema. Não consigo determinar quem é a solução, porque não tem uma só, tem infinitas. Então, eu falo que é uma equação que é indeterminada. Tá certo? É uma indeterminação. Se eu passasse o zero para o outro lado dividindo, eu ia chegar ao quê?
x igual a 0 sobre 0. Só que qualquer coisa serve ali. Qualquer número é solução. Qualquer número é solução daquela equação. Tá? Qualquer número, qualquer x real é solução. Por isso que 0 sobre 0 é uma indeterminação, tá certo? Porque 0 sobre 0 é a solução dessa equação. É uma solução para essa equação, mas qualquer número é solução para essa equação. Então, não faz sentido você lidar com 0 sobre 0 como se ele fosse uma coisa igual como você lida com um número qualquer, como 20 sobre 7, como 50 sobre 9, porque não é a mesma coisa. 50 sobre 9 é um número, é aquele número específico, a gente sabe quem é esse número. Já 0 sobre 0 não, ele pode ser qualquer coisa, dependendo do contexto, certo? Quando a gente for mais à frente, não nessa série de vídeos aqui, mas na continuidade dos estudos de vocês nos cursos de exatas, vocês vão lidar com limites indeterminados, limites do tipo 0 sobre 0, em que eu vou poder ter um resultado que vai ser qualquer coisa, basicamente. Dependendo do exemplo, pode dar o número que você quiser. Você pode inventar um limite do tipo 0 sobre 0 que dê qualquer número real. Tá? Então, por conta disso, 0 sobre 0 é indeterminado. Ele pode assumir qualquer valor porque ele é a solução de uma equação que tem infinitas soluções. Agora, se o b não for zero, aí o que é que acontece aqui? Bem, eu tenho 0 vezes x igual a b. 0 vezes x igual a b. Só que o b não é zero, mas 0 vezes qualquer coisa dá zero. O que é que deu então aqui, nessa minha equação? Deu, no final das contas, o quê? 0 é diferente de zero. Isso aqui é absurdo, não faz sentido, certo? Se eu faço isso, gera um absurdo. Por outro lado, se eu pegasse esse zero aqui e quisesse fazer o mesmo argumento de antes, jogando ele para o outro lado, dividindo, eu ia ter b sobre zero, onde o b não é zero, certo? Então, por conta disso, ó, se eu pego qualquer coisa que não seja zero, dividido por zero, não existe. Por que não existe? Porque voltando para essa equação, se eu jogo o zero para o outro lado multiplicando, eu ia voltar para essa equação aqui, e essa equação não tem solução. Não existe nenhum número que eu coloque no lugar do x aqui que dê uma coisa que não seja zero, certo? Então, por conta disso, coisas como 1 sobre 0, 10 sobre 0, ou então b sobre 0, onde o b não é zero, todas essas coisas não existem, certo? Não existem. O símbolo matemático para não existe é um E ao contrário, com um traço assim, tá? O E ao contrário sem esse traço é o símbolo matemático de existe, certo? E o E ao contrário com esse traço é o símbolo para não existe. Quando você quer dizer que uma coisa não existe e você já tem, e você quer dar, no caso você tem algum símbolo que representa algo e você quer dar a negação para esse símbolo, ou seja, que isso não aconteça, em geral você coloca esse traço assim, tá? A gente usa muito isso com esse símbolo de existe ou de não existe, tá bom? Então essa é a explicação para 0 sobre 0 ser uma indeterminação e a gente lidar com esse termo de uma forma diferente da que a gente lida com 1 sobre 0, por exemplo. 1 sobre 0 não é uma indeterminação, tá? Ele não existe. Porque se eu, de novo, entre aspas, certo? Muitas aspas aqui, eu jogo esse zero para o outro lado multiplicando, eu ia voltar para uma equação desse tipo daqui, desse tipo, e essa equação não tem solução. Não existe nenhum número que eu possa botar aqui no x. Esse x é o que seria aquele b sobre zero, no fim das contas. Então, não existe. Não existe nada que eu coloque aqui que faça dar um número que não seja zero. Tá bom? Então, não existe se você tiver alguma coisa que não é zero dividida por zero. E se tiver 0 sobre 0, aí é uma indeterminação. Por quê? Porque qualquer coisa, qualquer número real pode ser solução para essa equação aqui. Feito isso, vamos falar agora um pouco sobre produtos notáveis. Certo? O que é um produto notável? É uma fórmula, certo? É uma forma algébrica de uma expressão que é bastante recorrente. Então, que aparece muito em diversos exemplos. E aí, por conta disso, a gente lida com ela de certa forma, à parte, tá?
eu vou deixar para falar em outro momento sobre potências com expoentes que sejam frações. Tá? Vou fazer um vídeo à parte só sobre isso. Vamos falar agora um pouco sobre produtos notáveis. Então, eu vou começar a falar sobre produtos notáveis hoje, nesse vídeo, mas não vai ser o único momento em que eu vou falar sobre isso não, tá? Vou falar sobre isso ainda em outros vídeos mais à frente. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre um produto notável chamado produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, certo? Então, vê só, imagina que eu queira multiplicar isso daqui. Digamos que A e B são números, tá? Mas aí, digamos que eu faça A mais B, a soma de dois números, pela diferença entre eles. Então, por A menos B. Faço A mais B vezes A menos B. O que é que dá isso? Na multiplicação, você tem algumas propriedades aritméticas, que é como que você opera com esses parênteses, certo? Por exemplo. E uma dessas propriedades é a da distributividade. É como que você relaciona a soma com a multiplicação. Quando você tem alguma expressão que nem essa aqui, você pode usar a distributividade para fazer o seguinte. Você multiplica esse termo por esse, multiplica esse termo por esse, multiplica esse termo por esse e multiplica esse termo por esse aqui. Então, fazendo isso, o que é que vai dar? O que é que vai dar? Então, vamos repetir aqui. Ó. Fazendo esse A daqui com esse A de cá, vai dar A ao quadrado. Né? A vezes A, pelo que a gente falou no começo desse vídeo, dá A ao quadrado. O que mais? Fazendo esse A daqui com esse B daqui, no caso é menos B. Tá? Então, vai ficar A vezes menos B. A vezes menos B. O A está com o sinal de mais, o B está com o sinal de menos. Quando eu faço essa multiplicação de sinais aqui, mais com menos fica menos. E aí fica A vezes B. Então, fica menos A vezes B. Menos A vezes B. Esse menos A vezes B veio de onde? Veio multiplicando esse A com esse menos B. Tá certo? Seguindo agora para os outros termos. Eu tenho o B com A. Então, eu vou ter B vezes A. B vezes A, então, mais B vezes A. E, finalmente, o meu último termo vai ser o B daqui com o menos B de cá. Então, eu vou ter B com menos B, é mais B vezes menos B. Então, mais com menos fica menos, e B com B fica B elevado a 2, como a gente falou antes. Então, fica menos B ao quadrado. Aí, agora, qual a diferença entre A vezes B e B vezes A? Nenhuma diferença, porque existe outra propriedade da multiplicação de números reais, chamada de propriedade da comutatividade. Comutatividade é aquela coisa de que o produto não muda quando eu mudo a ordem. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. É isso aqui. Então, 5 vezes 20 é a mesma coisa que 20 vezes 5. É isso aqui, tá? É a propriedade da comutatividade da multiplicação. É quando eu inverto a ordem, dá o mesmo resultado. Tá? Então, aqui, ó, menos AB mais BA dá zero, porque eles são a mesma coisa. Eu estou fazendo menos uma coisa mais ela. Então, menos 5 mais 5 dá zero. Tá certo? Então, eu posso simplificar esse termo com esse aqui. Resultando em quê? Em A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, você consegue uma regra aqui. Que regra é essa? Quando você faz o produto da soma de dois números pela diferença entre esses mesmos dois números, isso dá igual ao quê? A diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é igual ao produto da soma pela diferença. Certo? Então, a diferença de dois quadrados, diferença entre dois quadrados, é igual ao produto da soma pela diferença. Certo? Só uma observação aqui é que se eu uso essa igualdade, que igualdade que a gente desenvolveu aqui, né? A fórmula, essencialmente, é que A ao quadrado menos B ao quadrado é sempre igual a A menos B vezes A mais B. Certo? Essa é a fórmula. Essa é a fórmula desse primeiro produto notável que a gente está trabalhando aqui. Aí, uma observação que eu queria comentar é a seguinte. Se eu uso a fórmula nesse sentido que eu escrevi aqui em cima, de a gente transformar esse A mais B por A menos B em A ao quadrado menos B ao quadrado, isso aí é o que se chama produto notável. É um produto notável, porque é
é um tipo de produto, de uma multiplicação, né? No caso da soma pela diferença, que tem uma fórmula específica e que aparece tantas vezes que é interessante você já ter ela guardadinha. Por outro lado, se eu tenho uma expressão nesse formato daqui, certo? E quero transformar ela nesse formato de cá, isso que eu estou fazendo se chama uma fatoração, certo? Eu tenho essa expressão, que a princípio é uma coisa só, e eu estou transformando ela em uma multiplicação, tá certo? Eu estou transformando ela em uma multiplicação de 2, nesse caso, ou pode em outros casos ser de mais, tá? Eu estou transformando a minha expressão em uma multiplicação de 2 ou de mais termos. Os termos, quando eu tenho uma multiplicação, são chamados de quê? São os fatores da minha multiplicação. Então, eu estou fatorando ela, fazendo com que ela vire uma multiplicação. Isso que é uma fatoração, tá? Então, em muitos exemplos, inclusive muitos exemplos que são utilizados em diversos exemplos de limites, por conta disso eu vou falar sobre eles especificamente aqui nesse vídeo de hoje, vou começar a fazer isso hoje, já, tá? No primeiro vídeo do nosso projeto. Esse tipo de exemplo é muito importante, certo? Vamos ver aqui um exemplo básico disso, certo? Então, exemplo, vou começar aqui já com algo que vai ser muito recorrente no começo já do curso de cálculo 1 que vocês forem fazer, seja na UFPE, seja em outra universidade. Então, digamos que eu tenha essa expressão aqui, ó. Vamos colocar assim, simplifique x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, tá certo? Para x diferente de 2. Então, simplifique x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 para x diferente de 2. O que é que eu faço aqui, então? Eu vou usar essa fatoração que eu expliquei aí em cima, a diferença entre esses dois quadrados. Por que isso, pessoal? Porque esse 4 que tem aqui em cima é 2 ao quadrado. 4 que está aqui é 2 ao quadrado. E repara que eu tenho, então, no numerador, x ao quadrado menos 2 ao quadrado, e no denominador eu tenho x menos 2. Então, se eu usar o produto notável, ou essa fatoração da diferença de quadrados que eu expliquei aí em cima, isso vai ser a mesma coisa que o quê? Ó, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 vai ser a mesma coisa aqui. X ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre x menos 2. O que é que eu faço agora? Esse numerador é a diferença de dois quadrados. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pelo que a gente viu aqui em cima, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é igual ao quê? A diferença vezes a soma. Ou a soma vezes a diferença dá no mesmo, tá? Então, isso aqui vai ser quem é o A e quem é o B nesse caso da gente aqui. Então, eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o A é esse x que aparece aqui na frente, tá certo? É esse x. E o B é esse 2 que aparece aqui. Então, vai virar a soma vezes a diferença. É A mais B, o A é o x, o B é o 2. Então, fica x mais 2 vezes x menos 2. A mais B vezes A menos B sobre x menos 2. Sobre x menos 2. Opa, e aí? O que é que aparece então aqui? Eu tenho x mais 2 aqui em cima, tenho x menos 2 aqui. Aqui embaixo eu também tenho x menos 2. Então, o que é que eu posso ser levado a fazer aqui se eu não pensar muito? Nesse caso não ia ter erro não, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu podia ser levado, sem pensar muito aqui, a simplificar o x menos 2 daqui de cima com o x menos 2 de baixo. Tá errado? Nesse caso não, porque eu falei que o x não é 2. Certo? Eu falei que o x não é 2. Sempre que eu quiser fazer alguma simplificação, esse negócio de você sair cancelando termos na multiplicação, isso só vale se você estiver cancelando alguém que não seja zero. Por quê? Porque, tipo, 2 sobre 2 é 1. 2 sobre 2 é 1. 5 sobre 5 é 1. E multiplicar por 1 não altera em nada o resultado. Tá certo? Então, você pode simplificar sempre se você estiver simplificando algo que não seja zero. Se você simplificar algo que for zero, ou que tiver a chance de ser zero, como é o caso de x menos 2, se eu não tivesse feito essa observação aqui, o x menos 2 podia ser zero, se o x fosse 2. O x é uma incógnita, ele pode assumir qualquer valor real.
Aqui no caso eu falei que ele não é 2, tá? Então o x menos 2 não vai ser 0. Então eu não precisaria me preocupar com isso. Mas eu tive que escrever isso para que eu não precisasse me preocupar, tá? Então só para ficar mais claro, se eu não tivesse escrito que o x não podia ser 2, eu não podia simplificar aqui. Por quê? Porque tinha um risco de eu estar cancelando 0 com 0. E eu não posso cancelar 0 com 0. Por quê? Porque 0 sobre 0 é 1. Não. Eu só posso simplificar se depois que eu simplificar for 1. Então eu posso cortar 5 com 5? Posso. Posso cortar 10 com 10? Posso. Posso até cortar tipo 20 com 5. Porque eu estaria fazendo o quê? Eu estaria cortando 20, sei lá, 5 vezes... eu estaria escrevendo 5... Deixa eu escrever aqui que fica mais fácil de ver. Eu posso cortar 20 com 5? Posso, porque 20 é a mesma coisa que 5 vezes 4. Sobre 5 eu corto esse 5 com esse 5 aqui e restou 4. Então eu posso simplificar desde que o que está embaixo aqui não seja 0. Aí eu posso fazer isso. Agora, se o que tiver embaixo for 0, eu não posso fazer isso, porque 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então eu não posso fazer esse tipo de algebrismo, de simplificação, se eu tiver com 0 dividindo. Tá certo? Então eu tenho que tomar cuidado aqui, porque se o x menos 2 pudesse ser 0, eu não podia cancelar ele. O máximo que eu podia fazer para simplificar essa minha expressão seria chegar até aqui. Certo? Seria chegar até aqui. Mas, como o x não é 2, então x menos 2 não é 0, e aí eu posso cortar esse termo que não é 0 com esse termo que também não é 0. Agora eu posso fazer isso, posso cortar esse termo com esse. E aí vai dar quanto? Vai dar só x mais 2. X mais 2. Tá? Desde que, claro, o x não for 2. Isso aí é importante. Certo? Então, para que serviu isso aqui? Nesse contexto, é só para a gente fazer simplificações. Mas isso vai ser muito útil na parte de limites. Muito útil. Então, se você entender isso aqui, você já facilita muito a sua vida quando você iniciar cálculo 1. Quando você tiver a sua primeira, segunda aula sobre limites, você já vai entender as coisas muito mais, de maneira muito mais facilitada, tá? Vou ver mais um exemplo. E aí eu acho que eu já encerro o vídeo de hoje. Vamos para um segundo exemplo desse mesmo tipo. Então, vê só. Imagina que eu tivesse x... a pergunta vai ser a mesma, tá? Então, eu vou colocar x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Certo? Aqui eu vou pedir, então, que o x não seja 3. Porque se o x fosse 3, o meu denominador seria 0. Então, eu não poderia fazer nenhuma simplificação aqui. Tá bom? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar que o 9 que tem ali em cima é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x menos 3. E aí, agora, observa que no meu numerador eu tenho justamente a diferença entre dois termos ao quadrado. Tenho o a ao quadrado menos o b ao quadrado. O a, nesse caso, é o x e o b é o meu 3. Então, como isso aqui tem que dar o produto da soma pela diferença, vai dar a mais b vezes a menos b. Vai dar x mais 3, x menos 3. Tudo isso sobre x menos 3. Aí, agora, como o x não é igual a 3, então x menos 3 não é 0, eu tenho essa garantia e posso cancelar esse termo com esse. E aí vai dar quanto? Vai dar x mais 3. Simplificar aquele x ao quadrado menos 9 com esse x menos 3, isso resulta em quê? X mais 3. Tá certo? Então, vamos lá novamente. Só mais um. Só mais um. Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer x à quarta, tá certo? Menos 16 sobre x menos 2. Certo? Então, vamos exigir aqui que o x não seja 2 de novo, para que o denominador não seja 0. Beleza? Então, como que eu posso simplificar isso? Tá? Bem, eu posso começar pensando aqui o seguinte. Ó. Bem, x à quarta, vocês devem concordar comigo quando eu disser que vale isso aqui. X ao quadrado novamente. O que é que dá isso? X à quarta. Por quê? Pela propriedade da potência de potência, a última que eu tinha escrito. Como é que era essa propriedade? Quando eu tinha deixa eu voltar aqui. Quando eu tinha... deixa eu escrever aqui, tá? Quando eu tinha assim, a elevado a b elevado a c, o que é que a gente fazia?
repetir a base e multiplicava os expoentes. Essa foi a última propriedade que eu tinha escrito lá naquele slide. Então, aqui, ó, quando eu tenho a base elevado a um expoente, depois tudo isso elevado a outro expoente, eu repito a base, então repito o x, que é a minha base, e multiplico os meus expoentes. Multiplico os expoentes. 2 vezes 2 dá, pronto, 4, dá esse expoente aqui. Então, eu posso escrever que esse x à quarta que eu tenho ali no meu numerador é x ao quadrado novamente. Ao passo que o 16 é igual a 4 ao quadrado, certo? Sobre x menos 2. Então, em cima eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Tenho de novo a diferença de dois quadrados. No caso, o a aqui é x ao quadrado e o b é igual a 4. Então, o que é que vai dar? Vai dar a soma do a com o b, x ao quadrado mais 4, vezes a diferença do a com o b. Então, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Eu paro aqui ou ainda dá para simplificar mais? Ainda dá. Por quê? Porque nesse termo que eu tenho aqui, esse 4 que aparece aqui é 2 ao quadrado. Tá certo? Então, continuando, vou continuar na linha de baixo. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar, eu repito aquele x ao quadrado mais 4. Esse aqui realmente não tem mais o que fazer. Mas o outro termo do numerador é x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E embaixo eu ainda tenho x menos 2. Continuo com ele desde o começo. Aí agora, nesse x ao quadrado menos 2 ao quadrado que aparece ali, eu tenho de novo a diferença de dois quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado. O a agora é x e o b é 2. Então, vai dar o produto da soma pela diferença. Repito aquele x ao quadrado mais 4. Repito. Mais o x ao quadrado menos 2 ao quadrado vai virar o quê? A mais b. Lembra que aqui o a é x e o b é 2. Então, fica x mais 2, certo? Vezes a menos b. O a é x e o b é 2. Então, fica x menos 2 sobre x menos 2. Opa, agora sim. Agora eu simplifiquei o máximo que eu podia. E ainda posso fazer mais o quê? Posso pegar esse x menos 2 e cancelar com esse daqui. Por quê? Porque o x não é 2. Então, eu tenho certeza que eu não estou cancelando 0 com 0. Continuando, isso aqui vai dar quanto no final? X ao quadrado mais 4, certo? Vezes x mais 2. Então, eu finalizo isso aqui, tá? Não faço mais nada, não vou distribuir novamente, eu vou deixar assim porque o meu objetivo era a gente fatorar aquela expressão, deixar ela como uma multiplicação de outras coisas e que não tivesse mais aquele denominador, tá? A gente conseguisse se livrar dele. Então, chegando aqui já está um bom resultado. E seria o tipo de resultado que eu ia buscar nos problemas de limites, quando vocês forem ver mais adiante. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar isso. Eu vou encerrar o vídeo de hoje com esse exemplo. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre esse tipo de simplificação, mas com foco em radiciação, tá? Então, a gente vai ter uma introdução ao vídeo mais ou menos igual que a gente teve hoje, que foi sobre potências, mas vamos fazer uma introdução sobre raízes. Raízes quadradas, raízes cúbicas e assim por diante, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.